Hoje nós vamos continuar a reação ao vídeo Um Conservador contra 20 Esquerdistas, que no vídeo anterior estava rolando praticamente um quebra-pau, onde o tema era mulheres trans não podem utilizar o banheiro feminino. Agora tem outro tema, e esse vídeo ele viralizou, ele explodiu, quando uma pessoa conservadora coloca temas sensíveis naquele debate onde os esquerdistas acabam meio que apelando. Pelo menos o vídeo anterior foi assim, no tema de mulheres trans. A galera conversando ali já fica meio estressada, já sai logo. E agora eu tô fazendo a parte 2. Então assista a parte 2 agora, eu vou comentar no tema que agora, né, parte 2 é sobre aborto. Depois tem outros temas também, o vídeo fica muito extenso, então eu tô repartindo. Assista o vídeo anterior também e já vai deixando seu like e se inscrevendo agora. Vamos ver o que aconteceu nesse debate, nesse tema, tá? Porque é um tema muito sensível, eu espero que você goste, a gente vai comentar aqui, vou dar meu ponto de vista, você pode colocar o seu ponto de vista também, e vai ter mais vídeos assim, vai comentando se também é legal trazer vídeos assim, porque esses debates aqui, a gente consegue observar muito, né, da opinião das pessoas ali, como que às vezes os pensamentos são um pouco distorcidos da realidade, mas de qual lado? Vamos lá então começar, tá? A minha segunda afirmação é que o aborto não deveria ser legalizado. Esse aqui é o Lucas Pavanato, ele chamou aqui os esquerdistas e vai revezando. Quando levanta a bandeirinha verde é porque os esquerdistas gostaram, né, daquele esquerdista que está ali debatendo, às vezes falando, né, eles tentam se mostrar intelectuais, aí ele acaba gostando, levanta a bandeirinha verde, aí ele pode ficar mais tempo. Quando levanta a bandeirinha vermelha, isso acontecer, é porque eles já viram que o próprio esquerdista perdeu o argumento, eles querem trocar. Então vamos lá. O tema agora é que não deveria existir aborto. Boa tarde, eu sou o Gizão. Eu acho que o aborto ser legalizado é uma situação de saúde pública, porque eles falam muito, esquerdista, né? Fala muito sobre aborto ser legalizado por saúde pública. É a questão que eles alegam. Aborta. A mulher rica tem condição financeira para abortar. Você conhece meninas ricas assim como eu conheço. Ela fica grávida amanhã, vai lá, paga 10 mil na clínica e aborta. O que acontece é que a pessoa de baixa renda, ela não tem condição financeira de bancar o aborto. Então, para ela é crime. O que ela vai fazer? Vai numa feira, vai comprar um remédio ilegal. Quando o aborto não é bem sucedido, ele pode trazer uma deformação no feto. Então, assim, é uma questão de saúde pública porque a mulher pobre também é uma mulher. E já que a gente falou tanto de proteção das mulheres, que você gosta tanto de proteger sua mãe, sua família, então elas também têm que ter direito de abortar, né? Qual Ó, eles falam sobre saúde pública e eles já apelam. Outra coisa, no vídeo anterior eu percebi o seguinte, eu já conheço os esquerdistas na internet, tá? Eu conheço, e eles costumam apelar. Ou apela pra pobreza, ou começa já a querer, tipo, te denegrir, ele tenta te ofender sem argumentar. Ele aqui está falando no caso de saúde pública. Sendo que, na verdade, já existem casos, né, do aborto ser autorizado em caso de estupro e outros também problemas, né, que a gente encontra. Não vou conseguir citar todos aqui, até porque tem que fazer uma pesquisa melhor, mas basicamente isso já existe. E ele fala que o rico tem condições de abortar, mas o pobre não. Ó, já puxou pro pobre, tá? Quando, na verdade, hoje nós temos acesso à educação e, principalmente, né, a sem vergonha está solto aí. E os postos de saúde também dão preservativo. Então, né, a galera não quer se cuidar. Objetivo da saúde? A saúde é pública e o objetivo dela é prezar a nossa saúde. E preservar, em última instância, a nossa saúde. Vida. A nossa saúde. Ok. O feto ainda não se Você desenvolveu. disse que a gente tem que proteger as mulheres, ok? Certo. E as mulheres que não nasceram, essas não devem ser protegidas? Mas elas ainda não nasceram, ainda está um ser em desenvolvimento. Você vai cuidar desse bebê? Então, o que Você vai cuidar desse bebê? A questão é essa. Se for para um monte de criança, para deixar as crianças soltas, não dá, gato. Acorda pra vida. A gente está no século XXI. Então extermina as crianças que estão um monte de mulheres, tem um monte de criança que cria sozinha. Você fala muito de proteção, mas você não vai... Na verdade, eles comentam muito sobre defender aborto, mas não defende educação sexual, não defende a extrema pobreza, que na verdade deveria ser solucionada uma vez que o governo cobra muito imposto, deveria dar um apoio psicológico, na verdade, até mesmo educacional, né, como forma preventiva, até mesmo na escola, ainda mais com acesso à informação que os adolescentes estão tendo agora, e aí, né, pornografia solta acaba deixando muito livre, e aí acaba originando gravidez. E aí a solução é aborto.
cuidar de O filho que de define ninguém. os Se direitos você de uma não vai pessoa? cuidar de O que filho de define os ninguém, direitos de uma você não pessoa? pode mandar no corpo O do que outro, define os gato. direitos de uma pessoa? O que define o direito de uma pessoa? O que define? Eu tô perguntando. O direito de uma pessoa sobre o corpo dela. Sobre a própria vida, Sobre a inclusive. própria vida dela. O que define? corpo é dela. A partir então, de se que ela quiser estágio abortar, ela pode? ela aborta, entendeu? A Eu partir acho que de que assim, estágio o não se mais... base... Os argumentos deles é tipo assim, é assim, assim, acabou. Deu pergunta? Não, você Não traz foge da dados, pergunta. você tá com agenda, tá com planilha, tablet. Eu tô aqui, ó, gato. Não, tá então vendo alguma responde. coisa na minha mesa? Eu tô olhando o seu Tô olho. falando com você. Vamos então lá. olha pra mim e fala O que define comigo. a vida de uma pessoa? Então olha pra mim e fala comigo. Dá pra ver o tempo todo que ele tá olhando no olho, né? Olha pra mim e fala comigo. O que define a vida direito de uma dela, a pessoa, o direito da vida de uma pessoa, nós temos direito Ele à não existência. desviou o olhar, ó. Se eu tivesse aqui, vamos E um ser, bebê no vamos útero ser não, por realista, quê? vamos ser realista. Se o homem engravidasse, o homem abortaria. O aborto não, isso era não prova liberado nada. porque é o Isso corpo prova o do quê? homem, porque o homem Ó, adora levantaram a mandar bandeira vermelha, tá vendo? Porque o pessoal aqui que tá em volta dele, até o pessoal ele deve falar, meu Deus do céu, os argumentos dele, não, vamos trocar, vamos botar outra pessoa aí. no quê? corpo do outro. Então Isso prova o assim, quê? se o homem Isso prova o fosse- quê, velho? tivesse bebê, esse o argumento? homem abortava. Mas isso não prova nada. Prova Se o homem pudesse engravidar, o homem abortava. Ó, ele ainda falou errado, né? Se o homem pudesse engravidar, o homem abortava. O homem abortaria. Na verdade, assim, olha o argumento. que a sociedade é Falta no masculinizada. argumento. Você foi votado. Ó, viu? Tiraram ele ali. Ó, vai entrar outra pessoa. No vídeo anterior ela tava doida pra falar. Você não quer legalizar o aborto. Por Sim. qual motivo? Pelo seguinte motivo. Eu entendo que a Pô, isso é legal. Ela falou, por que você defende, né? Deveria colocar argumentos. Vamos ver o argumento dele agora. vida do ser humano, ela é o bem mais precioso e ela é o bem mais importante. Por quê? Porque ela antecede os outros direitos. Eu só posso ter o direito à liberdade, eu só posso ter o direito à propriedade, por exemplo, caso eu tenha a minha vida garantida. Então, eu entendo que a vida é um bem tão precioso que nós devemos preservar ela desde antes do nascimento e depois. Só que se a pessoa tem essa liberdade, ela tem a liberdade também assegurada pelo Estado, assegurada pela saúde, de fazer um aborto. E fazer o aborto não é que você vai lá na feira e fala: oi, hoje eu quero um aborto. Oi, por favor, amanhã eu quero aborto. Não, isso é psicologicamente acompanhado. Muitas pessoas desistem. Psicologicamente acompanhado depois que engravidou. Mas e antes? Não pensou? Porque tem lá psicologicamente acompanhado para falar, olha, Sim. não é bem assim. Porque aborto é feito, sim. Tá. Eu tive filho com 20 anos e optei por não fazer um aborto. Mas eu tenho pessoas que eu conheço que fizeram aborto porque justamente tem dinheiro. Então, assim, a saúde pública garantindo que uma mulher vá com acompanhamento. Não é que você vai E mate fazer o um próprio aborto. filho. Não é que você vai fazer um aborto com 5, 6 meses. Você vai fazer um aborto. Você fala tanto de biologicamente Sim. falando, um feto de 2, 3 meses, ele pode sim ser retirado. Isso vai Por quê? afetar. Por quê? Porque o aborto não é que a pessoa vai fazer um aborto só porque ela não quer ter filho e porque Tá. ela quer Mas ser po- legal. posso analisar? Até agora não falou ela vai nada. fazer um aborto por questões psicológicas analisadas. Posso analisar seu Então, argumento? só um segundo. Se o governo tiver esse respaldo para uma mulher, sim, ela vai conseguir até entender melhor o que é um aborto. Um aborto para a religião, um aborto para a família, um aborto para a sociedade e principalmente para ela. O que vai fazer da mulher que, de repente, não tem uma condição psicológica para ter um filho? Então não pode fazer um aborto posso porque ela não analisar vai agora conseguir. seu argumento? Pode. Seu argumento é o seguinte, dizendo que o aborto não acontece de forma simples, que existe todo um procedimento para que aconteça o aborto. Mas o seu argumento, ele não prova que o aborto seja moralmente adequado. O meu ponto é o seguinte, abortar é imoral. Por você que não, imoral? Porque O que você é não pode, imoral? pelo mesmo fato que eu não posso te matar. Porque tirar uma vida é imoral. A pessoa que É está antiético. com um feto dentro dela. Ó, Sim, ela pode matar já um levantaram a bandeira vermelha já. não Porque, é, tipo, não é essa questão de Porque antes de imoralidade. nascer- eles têm uma estratégia, né? Se tentar refutar e já tentar, tipo, começar a desarmar, aí vamos trocar, vamos tentar outro pra desestabilizar, né? Porque antes No de caso, nascer a o vida vale menos do conservador. que depois de nascer. Não, antes de nascer você tem um período que, se psicologicamente
for atestado que você não tem as condições, você pode sim. Aí é uma escolha também da pessoa que está carregando aquele feto. Eu não acho que eu tenho o direito de escolher matar alguém. Achar, o que é achar? Achar é achismo. Você acha? Não, eu não acho, porque pode matar? Acha o que está perdido. Eu acredito que as pessoas Qual a diferença de achar e acreditar? Achar é a mesma coisa. Você não está fazendo jogo de palavras, está fugindo do meu argumento. Não estou fugindo, não. O meu ponto é o seguinte. Acha qualquer a partir coisa. de qual? Eu acredito então, que quando que você é mulher. Quando que a vida é definida? Para ter essa concepção. Então se eu não sou mulher, eu não posso falar sobre isso? Pode falar rasamente, biologicamente, mais ou menos. Até porque aí pode, né? Pro médico tratar qualquer coisa, ele precisa ter aquela doença. O médico tem que estudar, entendi. né? Você estudou, eu estudei, tô trazendo argumentos. Tô vendo. Tô trazendo argumentos. Não, os argumentos que você traz A partir de que momento, até que momento eu posso matar? Você foi votada. Obrigado. Vamos lá então. Por que tu acredita que a vida começa na concepção? Eu entendo que a vida ela começa a partir do momento da concepção, porque ela é o estágio mais seguro para que nós possamos preservar a vida sem correr no erro de moralmente tirar a vida de alguém. Isso é baseado o quê? Na tua ideia bíblica? Que é cristão, não é na ideia bíblica, não. Ué? Também na ideia bíblica, mas não só. Não é? Tu tá contrariando a ideia Existe bíblica. Um conceito... No vídeo anterior, ele tentava se mostrar intelectual, tentou meio que inverter as coisas. Olha só, fica olhando de novo. Conceito de filosófico. Mas só um pouquinho, tu tá errado. Deixa eu terminar. Vai, pode falar então, vai. Se ele falar levar pro lado bíblico, ele já vai alegar que tá errado. Precisa ficar calmo. Existem duas perspectivas. Mas ele vai tentar usar argumento bíblico. Olha só, fica olhando. Bem calmo. Existem duas perspectivas bem conhecidas. Uma perspectiva que defende o aborto até determinado tempo, é a perspectiva da ciência. E existe uma outra perspectiva filosófica, que é a partir do momento em que a pessoa tem, quando tem as primeiras redes neurais ali, ela não pode mais se abortar. Não é isso. Essa é uma. Deixa eu terminar, meu amigo. Não, é que é o seguinte, deixa eu terminar, a Bíblia que tu segue... deixa eu terminar. Calma, deixa eu terminar. Cara. Deixa eu terminar. Então deixa eu terminar, não terminei o meu. Então quando eu terminar o meu, você fala. Pode falar. Pronto. Então, vai. E existe uma outra perspectiva filosófica, que é o conceito de personalidade ontológica. Tá. Que é o conceito que pressupõe que a partir do momento que você tem a primeira célula, que é o zigoto, e ali você tem toda a carga genética que vai desenvolver o ser humano, aquela vida já é inviolável. Perfeito. Eu defendo essa perspectiva filosófica. Uma perspectiva pagã. Que é defendida por cristãos e não cristãos mas também. é uma perspectiva pagã. Porque justamente o judaísmo que tu segue, o judaísmo não, vou dizer que embasou tua religião, o cristianismo, ele diz que um feto dentro da mãe não vale tanto quanto a mãe. Em Êxodo 22 diz que se a mulher morrer grávida, o homem tem que morrer também, se ela for agredida por um homem. Se o feto morrer, ele paga uma multa só. Em número 5, a Bíblia incentiva o aborto caso o homem tenha ciúme da mulher. Ele pega e diz assim, você vai lá, o homem ciumento, vai na frente dos anciãos, se ele tiver possuído pelo espírito de ciúme, vai ser aplicada uma água amarga, que a mulher vai exaurir para fora a criança que está lá, mesmo se ela for do marido. Porque não tem distinção entre um e outro. Primeiro... Minha esposa... eu perguntei a ela sobre isso e essa interpretação não é bem assim, não. Onde eu coloquei a morte, Bíblia aqui? Mas eu tô te falando porque tu é cristão. Tu já te disse que é cristão. Tu disse, eu sou cristão. Eu não sou nem conservador nem liberal, eu sou cristão. Mas eu não tô. Mas tu tá contrariando Mas eu não tô colocando a Bíblia. Então, mas eu tô colocando argumento todo científico. Todo esse conceito moral, tu não tá... Em momento algum ele falou de Bíblia, né? E ele tá puxando para tentar... Eles têm uma estratégia muito de tentar denigrir, ou pressionar, ou tentar desvalorizar o seu argumento, falando que você tá buscando... algo totalmente, né, tipo, entre aspas, uma ilusão, por exemplo. A filosofia epicurista. Eu tô usando a filosofia epicurista, que foi abordada por Santo Agostinho. Você vai discutir Bíblia ou você vai discutir o aborto? Não, eu tô te falando em relação ao aborto, porque o teu ponto moral é que a vida começa na concepção. Eu não vou discutir Bíblia, porque senão é um debate. Pois é, mas é esse ponto. A tua moral é bíblica. Só pra pausa. Você foi votado? Ele não respondeu, né, em questão dos argumentos científicos, na verdade, que é o que eles pulam. Repara o seguinte... Esquerdista, ele puxa para a ciência se for favorável. Se não vai na opinião. No direito, na liberdade do corpo, etc. Aconteceu isso na época da pandemia, né? Tudo era muito ciência. A ciência não tinha a questão da própria vacina, a questão também na época que estavam falando sobre alguns remédios, né, que até o Bolsonaro falava na época. Não estou nem aqui defendendo, mas muita gente que tomou não teve problema. Meu nome é Fran, tudo bem? Fran, prazer, Fran. Prazer é meu. Você é casado? Eu sou. Então, você quer ser pai? Você em breve. É, menino ou menina? Menina. Menina? Graças a Deus. Se, infelizmente, sua filha for abusada sexualmente, nova,
que é o que acontece com muitas meninas. Você vai optar por ter essa criança? Tem duas coisas aí que você tem que colocar. Primeiro, todo mundo que defende a vida, existe um caso em que até os defensores da vida, eles entendem que a gestação ela tem que ser interrompida e que isso não é moralmente errado. Por quê? Porque existem casos em que a mulher ela vai morrer na gestação. E medicamente, clinicamente, isso é avaliado e determinado. Então, se a mulher... Foi o que eu falei no início, né? Caso de estupro, caso também da saúde da mãe em risco. Perseverar naquela gestação, você vai perder 2 vidas. Então o que o médico faz? Ele opta por salvar pelo menos uma das vidas. E isso, na nossa concepção, é a decisão moralmente mais aceitável. Então você salva uma das vidas para que não perca as 2. Então nesse caso, se por exemplo, uma filha minha fosse muito nova e ela tivesse o risco de perder a própria vida na gestação, a nossa própria concepção... Aí o aborto poderia. Mas é aí que não é aborto. Aí você está salvando uma vida para não perder 2. É uma escolha... Se o certo é deixar morrer as 2? O certo é deixar morrer as 2? Eu não acho. Ninguém que defende a vida defende isso. Tá, mas agora, minha pergunta não foi outra essa. perspectiva. Ainda que se ela fosse mais velha e a gestação fosse uma gestação viável, eu acho que ela teria que ter um filho. Sim. E a gente ia cuidar da criança. Sim. Beleza. Sim. Muito obrigado. Sim. Olha lá. Tipo assim, muito obrigado. Tipo, então quer dizer que você seria a favor, ele quis falar aborto. No caso, imagina, se você tem a sua esposa, que foi que ele tentou citar isso. Sua esposa está grávida, se tivesse algum risco de vida, aí você aceitaria o aborto, que na verdade não vai ser, entre aspas, não deixa de ser um aborto, procedimento, mas em virtude, né, em detrimento da vida materna, você autoriza, né, a fazer o aborto em si. Aí ele falou, não, se for o caso, mas isso é o moralmente aceitável para você não perder 2 vezes, ou perde as 2 ou perde uma, nesse caso. É um tema muito sensível, né, mas não dá o direito de fazer isso livre toda hora, né? E aí, Lucas, beleza? Meu nome é Carlito, tudo bom? Beleza. Bom, Lucas, você falou sobre várias perspectivas morais. Eu queria saber se a sua moral nasce onde, se ela não é do cristianismo que você prega e não é da filosofia política que você segue, de onde que nasce essa moral? Porque moral é uma questão de preceito filosófico, de concepção, daquilo que a gente acredita, certo? Então a tua moral não é a ciência que tu prega. Onde é ciência e onde é moral? Porque você misturou as coisas. E é isso que a direita faz muito bem. Não, moral não. Ela mistura princípio com verdade, né? Com argumento. Né? Então, princípio, cada um tem o seu. Argumento não, ele nasce do fato, certo? Princípio é verdade. Não. Princípio é verdade. O seu princípio é a tua verdade. Não existe essa... Assim como você vai ter tá certo? Quando alguém chega dando uma de intelectual, a galera já levanta a bandeirinha em vez para ficar mais tempo, né? Tipo assim, ele tá querendo falar sobre conceito. Mas qual é o conceito do esquerdista também? Você tá certo? Diferente do que você acha que você tá certo? Responde. Você traz de tudo. Você pode trazer um pouco de conceito de religião, filosófico. Também você vai acabar incorporando um estudo, né, e vai trazer conhecimento baseado em fatos, em estudos e dados. Não tem problema, eu não vou responder o que você quer. Eu vou fazer um debate de acordo com aquilo que eu acumulei. Não, dentro da igreja você tem pensamentos diferentes. Você não precisa seguir a dogmática da igreja porque ela manda em mim. Isso é uma concepção tua. Não, é a concepção católica. Eu me atraio por ritos do catolicismo e eu me atraio por mensagens, por exemplo, de setores da igreja. Por exemplo, a teologia da libertação questiona vários dogmas do comando da igreja. A igreja não quer dizer que ela não seja cristã. Não quer dizer que ela não seja católica. Meu pai é fundador da teologia da libertação. Nós temos a igreja Padre Jesus Operário, uma igreja muito focada na esquerda, certo? Meu pai fez a luta contra a ditadura. Agora você vai deixar eu argumentar. Não, eu tô tentando entrar no argumento de que por que sua moral não é a sua ciência. Não é a ciência de ninguém, você não pode impor isso aí pras pessoas, tá ligado? Posso falar? Pode falar um pouquinho, vamos lá. Primeiro, primeira questão. Você, a partir do momento que 2 pessoas estão afirmando 2 verdades antagônicas, não tem como as 2 estarem certas. Alguém está errado e alguém está certo. Então esse papo de que é sua verdade e é a minha verdade, isso é balela. Isso é balela. Em última instância, alguém tem os princípios corretos e alguém tem a verdade não é tua. Alguém tem os princípios corretos e alguém tem os princípios errados. A minha visão ela é sim embasada no cristianismo. Agora, quando eu vou para a arena pública, como você mesmo disse, eu não estou usando a minha fé. Eu tenho que usar argumentos que vão convencer as outras pessoas. Por isso que eu trago argumentos científicos e argumentos filosóficos. Qual que é o argumento científico para defender, para ser contra uma mulher que sofre com a sua gravidez para que ela não aborte? Qual que é o argumento científico para isso? De onde você tira argumento científico de que aquilo já é uma vida antes do 3º mês de gestação? Até o 3º mês de gestação o cérebro não está desenvolvido. Imagina só, quantidade de menina, por exemplo, que vai recorrer ao Estado para fazer aborto porque vai se tornar algo muito fácil, muito simples. Eu tenho direito, posso engravidar aqui, posso fazer. Já não toma conta mesmo. Imagina se isso for algo muito fácil. Já pararam para poder pensar nisso? Cai na mão de quem? Do Estado? Então, se a pessoa se ela tiver uma condição socioeconômica onde ela sente que não vai conseguir criar criança, o cérebro começa a se formar ela pode nesses 3 primeiros meses decidir que ela não dá conta de fazer uma boa administração daquela vida, de que ela não vai conseguir criar um ser humano decente a partir daquilo ali. O cérebro começa a se formar a partir da 11ª semana. Você disse aqui que uma mulher vítima de estupro não pode abortar? De onde você tirou isso? Que moral que é isso, cara? Que lixo de moral é essa? Tá, então vamos entrar nesse ponto, que esse ponto é interessante. Você acha que o aborto
pra uma mulher que foi vítima de estupro, vai fazer bem pra ela? Eu acho. Sim? Claro que vai fazer então bem pra você ela. está contrariando os próprios estudos. Ela não escolheu, associação, fazer sexo, associação. amor, coisa Posso falar? Homem. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir, não precisa ficar com medo. A Associação Médica Brasileira, ela já constatou que mulheres que abortam, elas têm 65% mais chance de desenvolver depressão. Claro, porque ela sofreu um trauma de acordo, não é o aborto. Mulheres que abortam. É o aborto em si, ele acrescenta problemas. Bom, é traumático. Além disso, o aborto ele pode gerar na mulher esterilidade, pode gerar diversos outros problemas psicológicos e, além disso, pode gerar morte. Agora só fala mais um dado, antes de ter que sair, porque vamos voltar pra sair, só falar mais um dado. Deixa eu falar. Mulheres que abortam, elas têm o dobro de chance. Você foi votado. Porra, ia falar das mães. Detalhe, e realmente são estudos isso aqui, né? Ele só tá indo no estudo, e o estudo vai contra a opinião deles ali. E ele só fala assim, não tem direito, porque leva pro lado da região, porque não tem direito. Mas não tem, tipo, se fizer isso aqui, não é porque é um achismo, eles acham e vai, porque ela quer ter o direito. Ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela. Você pode ver que até agora é só isso que rola. Agora, dados indicam que rola depressão, pode levar à morte. Se o aborto causa tudo isso em mulheres, esse aborto não é legal. Esse aborto, no caso. Sim, porque o aborto não é legal aqui no Brasil. Mulher e pro bebê. Exato. Então, como é que aborto não é uma questão de saúde pública, é uma questão de moral? É uma questão de saúde pública e de moral. Então, se é uma questão de saúde pública... Exato. O aborto é uma questão de saúde pública. Ele não deve acontecer para proteger a saúde das crianças. Não, ele deve acontecer para proteger a saúde da mulher. Não deve. O problema é que quando vocês colocam... Olha aqui. Quando vocês colocam que o aborto é uma questão de saúde pública, o que vocês estão colocando? Que o aborto, ele é bom para a saúde pública. Não. Sim. Não é isso que eu estou colocando. Sim, eu estou dizendo que o aborto é bom para a saúde da mulher. Eu entendo que quando a gente discute saúde pública, o aborto, ele deve ser, na verdade, combatido. Por quê? Porque ele vai causar malefícios para as mulheres, que foi o que eu argumentei aqui, e ele vai causar um malefício ainda maior para o bebê, que é o malefício da inexistência. Mas como todo mundo já falou, o aborto acontece, independente se ele é legalizado ou não. Sim, o homicídio também. E é uma questão de saúde pública. O homicídio já acontece. Porque não tem nada a ver Isso uma não coisa prova nada, não é porque uma prática... Exatamente pelo fato de uma prática acontecer... Não, tem sim. Sabe por que tem? Deixa eu explicar para você logicamente. Exatamente. Não, deixa eu explicar alguma coisa agora. Deixa eu só terminar. Eu só vou terminar isso que você fala. Eu só vou terminar isso que você fala para você entender meu argumento. Exatamente pelo fato de uma prática acontecer, é que ela pode ser proibida. Então, o fato de uma prática acontecer não torna ela lícita. E não deve tornar ela lícita. O aborto no Brasil, ele não é proibido. Ele é criminalizado. Sim. É bem diferente. Então, uma mulher que se vê obrigada a fazer um aborto porque ela não consegue fazer isso legal. Você não é mulher, então você não sabe como uma mulher se sente obrigada a fazer um aborto. Ninguém é obrigado. Desculpa, Alguém põe uma arma na cabeça da mulher para ela abortar? Vem cá, obrigada a fazer aborto, mas na hora que foi lá, eu tô dizendo que tem muitos casos assim, não é de violência sexual e tudo mais, tava lá tranquilo, não tava nem se importando. Ninguém obrigou ninguém a nada, né? Tá? Não, mas não é só isso que precisa para você se sentir não é obrigado. Obrigar implica coerção. Uma mulher de periferia que tem 6 filhos e fica grávida porque ela não tem educação sexual, ela não tem acesso a contraceptivos e ela fica grávida do 7. Por que não tem acesso a contraceptivos? O Estado fornece, né? Não tem, hoje em dia as pessoas não têm acesso. Amigo, se ela não tem educação sexual na escola, ela nem sabe como usar um contraceptivo, ela tem 6 filhos. Hoje em dia, nessa época... Não tem educação sexual na escola, já estão botando culpa em quem? No Estado? De qualquer forma, tem acesso à internet e gosta de ver pornografia, né? As pessoas não têm acesso a contraceptivos, pelo amor de Deus. Te convido a conhecer a vida das pessoas que são mais em questão de vulnerabilidade. Mas para além disso, a mulher não tem direito de matar. Eu tô tentando te explicar. Posso continuar? Ela se vê obrigada, porque ela não tem como alimentar 7. Não é obrigada. Porque além, as pessoas que são a favor de criminalizar o aborto, também são a favor de acabar com o Bolsa Família. Também são a favor de não dar merenda saudável para crianças nas escolas. Ninguém é contra da merenda. Também são a favor de não ter... A verdade é que a gente sabe que o governo que a gente tem esquerdista, falta merenda, né? Educação sexual na escola. Quem que é a favor de não dar merenda saudável? Some muito. Eu sou a favor de não dar merenda? Hã? Eu sou a favor de não dar merenda? E o que tem a ver ela? Eu não tô falando dela. Mas ela não é do seu campo político? Onde eu sou a favor... Ela é do seu campo político. Tá vendo como é que é falacioso? Não, tá vendo como é que é falacioso? Você tá afirmando... Você faz parte de um campo político... Você tá afirmando que eu sou... Você tá afirmando que eu sou... Não, deixa eu falar. Não tô afirmando nada. Você tá dizendo que as pessoas são contra o aborto. E ao mesmo tempo, elas defendem que a criança não tenha merenda de qualidade. As pessoas não têm o Bolsa Família. Eu nunca defendi isso. Pessoas. Então, eu disse pessoas. Tá, eu não falo pelas pessoas, falo por mim. Você foi votado. As pessoas não querem que as crianças tenham merenda, olha só. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta pra você entender o cenário que a gente tá discutindo aqui. Tu se considera, assim, de classe média?
Ou de classe média alta? Hoje eu sou classe média, mas não era. Certo. Você veio de já classe média e agora tá ganhando seu salário de deputado? Hoje eu não sou deputado, sou vereador. Tô perguntando a sua origem. A minha origem? Eu morava na periferia de Sorocaba, meu pai era peão de fábrica. Tá, interior. Então por isso que você é tão fundamentalista. Deixa eu te falar um negócio. Você já passeou na comunidade? Você é preconceituoso, hein? Você já passeou na comunidade? O que você está fazendo aqui na mesa está sendo muito preconceituoso também. Inclusive eu fui muito votado nas comunidades de São Paulo. Certo. Visitei a comunidade Cidade Júlio durante a campanha. Não dá para dizer muita coisa dos seus votos, porque a gente está num sistema diferenciado depois do Bolsonaro. Mas vamos voltar então a pessoa da comunidade, se ela vota em mim, então a opinião dela não vale tanto, é isso? Entendi. Não é isso que eu tô falando. Ô, Lucas, seguinte... Não vamos a ter como esse assim? shade que você Ela tá discriminando mandar, voto de comunidade, sendo que a gente sabe que a galera vai pra cima da comunidade e fica defendendo os pobres e os esquerdistas. Cara, é muita conveniência, cara. Ela tentou meio que dar uma desprezada na questão dos votos do cara. Se votar na esquerda da periferia, é um voto muito bom. Mas se votou nele ali e teoricamente ela tá tentando dizer que ele é da classe média, o voto não valeu? A questão é a seguinte, pessoas passam fome e às vezes mulheres, principalmente, que são as donas do lar, as que administram a geladeira, né? Elas deixam de comer para dar para seus filhos, porque às vezes não é um, às vezes não é 3, às vezes é mais de 6. O que a gente está dizendo aqui é que numa situação em que uma mulher, imagine junto comigo, ela já tem seus 5 filhos, a 5ª filha, ou seja, a mais velha, ela ficou grávida, e daí a lei criminaliza e ela não pode tirar esse bebê. Vai vir mais uma pessoa para a família, e quem que vai alimentar, sendo que essa criança que está gerando uma filha... O problema deles é alimentar a criança, né? Cara, é tipo assim, quem vai alimentar a criança? Acho que uns 2 ou 3 já falaram isso. Quem vai alimentar não tem condições de alimentar, não sei o que, tudo bem. Mas o problema não é esse. Vamos trabalhar, não depender só de Bolsa Família. Vamos nos prevenir, tenta incentivar, né? De menor. Ela não trabalha ainda. Então o que você está propondo é o seguinte. Peraí, só rapidinho. Você não entende a miséria que o nosso Brasil se encontra para afirmar... Miséria? Mas o Lula não tirou a galera da pobreza? Como assim? De que a mulher não é obrigada a abortar. Por questões socioeconômicas, a mulher é obrigada a abortar. Sim, então agora é isso que eu acho que você não entendeu. Então agora eu vou complementar aqui, destrinchar o seu argumento, na verdade. O seu argumento é o seguinte, se as pessoas passam fome, para eu evitar que elas passem fome, então eu posso matar o bebê dessas pessoas. Então a morte, para você, é uma solução aceitável para você resolver o problema da fome. Só que a morte, ela é a solução mais fácil para você resolver qualquer problema. Se as pessoas passam fome, eu posso matar quem passa fome. Acabei com o problema da fome. Se as pessoas elas têm problemas, às vezes, cognitivos, eu posso matar as pessoas com problemas cognitivos e resolver o problema. Hitler pensava assim. Querido, que a morte é uma solução aceitável. A gente não está falando de extermínio, a gente está falando de necessidade por não poder alimentar uma nova vida. Necessidade. Mas como que então vai gerar nova vida? Porque na hora de curtir tá muito fácil, né? Sabe? A pessoa que não tem nem salário mínimo. Então mata os pobres. Por que uma criança antes de nascer pode ser morta e depois não? Porque depois de nascer, ela está dando mais um fardo para sua família carregar, querido. Então depois pode matar? Depois de nascer pode matar ela? Depois de nascer? Por que antes pode e depois não? Você prefere que ela vá para um orfanato e passe necessidades em orfanato? Pode e depois não? Pergunta para as crianças no orfanato se elas preferiam ter morrido. Para de me interromper. Ou ela passa necessidade dentro da casa dela na comunidade, você não respondeu ou a ela pergunta. passa necessidade num orfanato. Você não respondeu a pergunta. O que é melhor? Porque antes de nascer, a minha filha eu vou cuidar muito bem. Porque antes de nascer a criança, porque antes de nascer uma criança pode ser morta e depois não. As mulheres da sua família é o que te importa. Pronto. Minha terceira. Pessoal, olha os argumentos, né? Tipo assim, eu acredito que de fato a gente já tem leis para isso, e casos de violência sexual, saúde, de fato a gente tem o aborto, na verdade, o procedimento médico já previsto. E isso aí não é criminalizado. Agora eles querem facilidade de acho que até 3 meses abortar. Sendo que já existem estudos já da formação do feto em si, né? Até a questão que ele falou ali da parte da formação cerebral. E defender o fato de por que não tem meios, na verdade, preventivos e os remediativos, como eles falam, para poder não ter condições de cuidar e fome, fazer o aborto é a solução. Então se a solução para matar a fome, para não ter problema de fome, é a morte, no caso desse feto. Tá, mas e a quantidade de dinheiro que o governo arrecada? Acabaria com a fome do mundo, o nosso governo aqui. E ninguém fala nada sobre melhorar a saúde pública, melhorar a prevenção, estudos, na verdade, acesso à educação, melhoria de métodos contraceptivos,
Ninguém fala sobre o governo arrecadar a taxa tributária absurda e dar um suporte melhor para as famílias que já estão passando fome no governo da esquerda, mais uma vez, não é citado. Você vê que nenhum esquerdista falou isso. Bom, o governo pode dar mais suporte de forma preventiva, até mesmo dando uma condição salarial melhor, né, melhorando a economia para que todo mundo saia dessa miséria, mas eles continuam acreditando que o governo da esquerda vai tomar conta dos pobres, mas alega que a miséria existe e que para acabar com a fome é mais fácil acabar com o feto. Basicamente o que eles estão falando aqui. E aí ele fala, então vai lá e pergunta no orfanato se as crianças queriam estar vivas. É horrível, olha que pensamento horrível. Tipo assim, para eles tanto faz, né? Tirar a vida ou não. Agora, e o caso deles, né? Não sofreram, não... Agora eu te pergunto, você acha isso normal? Acha legal? O que você achou desse debate deles aí? Não tem muito argumento plausível, é só porque eles acreditam que é melhor a pessoa dona do corpo e ponto, tá? Nós vamos agora para a próxima pergunta, mas vai ficar para o próximo vídeo. Já vai comentando o que você acha desses temas sensíveis aí. Esses debates são bem interessantes, mas, assim, é um fato que existe muita discussão. De fato, a gente tem que tentar entender todos os lados, eu acredito que sim, mas... religiosamente falando, né, a gente sabe que isso aí vai contra a lei de Deus, pelo menos é o que eu tenho, eu não sou uma pessoa tão religiosa, mas é o que eu tenho procurado saber, e de qualquer forma também não faz muito sentido, para não ter fome a gente vai lá e tira, né, faz o aborto, para não ter fome. Agora, ela deu um exemplo de uma mãe com uma filha que engravidou, e a educação da mãe, mas não tem acesso, a geração de hoje também não quer ter acesso a nada, porque a facilidade que nós temos hoje para poder ter acesso à educação, conhecimento, informação 24 horas, mas está no TikTok fazendo dancinha, está vendo pornografia, não quer estudar, a mãe pobre, nesse caso, a filha ou o filho não está querendo mais nada com a vida, tá? Mas e aí, a culpa depois recai para o Estado, não recai, ou ela vai ter livre-arbítrio para poder fazer? Vocês têm noção como isso pode se tornar algo tão banal, absurdo, desvalorizar totalmente a vida? Que se dane, tanto doença quanto gravidez, depois a gente resolve, vai lá e vai jogar para quem? Para o Estado. Tem mais um detalhe também, todos esses procedimentos médicos, quem vai pagar? O Estado. Quem está custeando tudo isso? Nós. Ou seja, a melhor maneira é a educação, a melhor maneira é entender e dar valor à vida, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo para a gente continuar com o próximo tema, tá? Cotas raciais não deveriam existir. Vai ficar para o próximo vídeo.